Canal Cultura Nostálgica apresenta hoje pra você. Ela perdeu 11 dentes, usou crack e cocaína, foi agredida pelo marido, vivia em uma depressão. Foi internada diversas vezes e enfrentou o vício da filha também. Bem-vindos a uma jornada pelo extraordinário e complexo mundo da lendária cantora Whitney Houston. A sua história é uma mistura fascinante de talento, sucesso avassalador, lutas pessoais e uma voz que ecoa eternamente nos corações de milhões de fãs ao redor do mundo. No entanto, por trás do glamour e do sucesso, uma batalha interna estava sendo travada. Uma luta contra vícios que ameaçavam apagar a luz de uma das maiores vozes da música. Whitney Houston enfrentou uma luta implacável contra os demônios das drogas, incluindo o uso de substâncias tão devastadoras como o crack e a cocaína. Essas batalhas deixaram marcas profundas, refletidas não apenas em sua carreira tumultuada, mas também em sua saúde física e mental. Após a sua morte, revelações chocantes vieram à tona, lançando uma nova perspectiva sobre a vida de Whitney Houston que você vai conhecer agora. Infância e origens. Whitney Elizabeth Houston nasceu em 9 de agosto de 1963, nos corações vibrantes de Newark, New Jersey. Uma cidade repleta de vida e uma vibração única que permeava cada canto. Desde o seu nascimento, ela estava destinada a ser parte de uma família profundamente enraizada na música. Seus pais, Emily Cissy e John Russell Houston, desempenharam papéis significativos em sua jornada rumo à fama. A sua mãe era uma renomada cantora gospel e soul, uma voz que ressoava com emoção e profundidade. Com um Grammy em seu currículo, ela fazia parte do grupo The Dreamcatcher Singers e fundou um grupo vocal de apoio, The Swirl Inspirations, que colaborou com artistas lendários como Aretha Franklin, Jimi Hendrix e Elvis Presley. O grupo conquistou uma indicação ao Grammy graças ao seu sucesso, Swirl Inspirations. Por outro lado, John, o pai de Whitney, era um ex-militar do exército que mais tarde se tornou um dedicado administrador e, através da combinação de suas influências, Whitney cresceu cercada por um ambiente de determinação, comprometimento e amor pela música. A diversidade cultural também se manifestou na árvore genealógica dessa diva. A sua ascendência afro-americana estava entrelaçada com raízes holandesas e também nativo-americanas, trazendo uma rica mistura de origens. A sua relação de parentesco com Dionne e Didi Warwick, cantoras talentosas, e a sua conexão com a lendária Aretha Franklin e também Darlene Love, adicionaram camadas adicionais à tapeçaria musical que estava sendo tecida em sua vida. Whitney era a caçula da família, com 3 irmãos mais velhos, cada um com seu próprio caminho na vida. A família se estabeleceu em East Orange, uma área suburbana após os distúrbios raciais de Newark em 1967. Durante os seus primeiros anos escolares na escola Franklin Elementary, agora conhecida como Academia de Artes Criativas e Performáticas Whitney Houston, ela desenvolveu a sua paixão pelo canto e também pelo piano. Criada na fé batista, a cantora encontrou um lar no coral da Igreja Batista New Hope, em Newark, aos 5 anos de idade. Foi nesse ambiente que ela descobriu a sua voz e a sua paixão pela música, fazendo a sua estreia solo na igreja ao cantar o hino Guia-me, ó tu, grande Jeová, aos 12 anos de idade apenas. À medida que ela avançava pela adolescência, o seu desejo de seguir uma carreira na música crescia também, cada vez mais forte dia após dia. Comunicar esse sonho para sua mãe, Cis, tornou-se um marco significativo em sua jornada. E então, em fevereiro de 1983, aconteceu um momento que mudaria a sua vida para sempre. Enquanto se apresentava em uma boate em Manhattan, ao lado de sua mãe, Whitney capturou a atenção de um representante da Arista Records. Esse encontro fortuito marcou o início de uma jornada extraordinária. Clive Davis, o visionário-chefe da Arista Records, não hesitou em oferecer a Whitney um contrato de gravação mundial. Assinando o contrato em abril de 1983, Whitney tinha apenas 19 anos, mas a sua voz e o seu talento já havia elevado ao radar da indústria musical. Pouco tempo depois de assinar o contrato, Whitney Houston teve a oportunidade de mostrar o seu talento ao mundo ao se apresentar no programa de televisão O Show de Merv Griffin. Essa apresentação foi apenas o prelúdio de uma jornada musical incrível, que acabaria levando a cantora a conquistar corações e cativar plateias em todo o mundo. A jovem que um dia cantou hinos na igreja estava prestes a se tornar uma das maiores estrelas da música global. O cenário musical da época testemunhou uma revolução de gêneros, e Whitney, com sua voz versátil e poderosa, estava prestes a fazer uma transição impressionante do gospel para o pop. Essa mudança não foi apenas uma evolução musical, mas também um reflexo de sua jornada pessoal.
em que ela abraçou novos horizontes enquanto mantinha o coração e a alma de sua educação gospel. Essa transição foi um marco, abrindo portas para um público mais amplo e lançando as bases para a era icônica que estava por vir. A estreia na televisão nacional foi um momento repleto de nervosismo e também de muita emoção. Aparecendo no programa de TV, Whitney Houston trouxe sua voz inigualável para a frente e centro do público americano. Era o começo de sua jornada na esfera pública, um prelúdio emocionante para a fama global que estava prestes a conquistar. E após quase 2 anos de meticulosas sessões de gravação, o álbum auto-intitulado Whitney Houston finalmente viu a luz do dia no Dia dos Namorados, em 14 de fevereiro de 1985. Essa data icônica marcaria o início de uma era que mudaria a música para sempre. A trajetória ascendente do álbum foi meteórica, marcando presença na Billboard 200 por mais de 3 anos, conquistando assim o primeiro lugar em março de 1986, mais de um ano após o seu lançamento inicial, e lá permaneceu ocupando o topo das paradas por impressionantes 14 semanas consecutivas. Esse feito não apenas atestou a magnificência do álbum, mas também solidificou Whitney Houston como uma força inegável no cenário musical global. Whitney Houston não se limitou apenas a triunfar nas paradas americanas. Ela se transformou em um fenômeno internacional, alcançando o número 1 ou posições de destaque em mais de 10 países diferentes. Nos Estados Unidos, o álbum recebeu a certificação de diamante por vender incríveis 14 milhões de cópias. Mas o seu alcance não conhecia fronteiras, pois o álbum atravessou oceanos e continentes, somando um total de 25 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. A crítica musical não poupou elogios a Houston e o seu álbum de estreia. A revista Rolling Stone não hesitou em chamá-la de uma das novas vozes mais emocionantes em anos, enquanto que o The New York Times destacou o álbum como uma vitrine impressionante e musicalmente conservadora para um talento vocal excepcional. A paixão e emoção que Whitney Houston transmitia através de suas músicas eram inegáveis, e a sua voz se estabeleceu como um farol de esperança e de inspiração para muitas pessoas. O álbum acabou apresentando ao mundo uma série de singles impressionantes, cada um mais cativante que o anterior. Dentre eles podemos destacar You Give Good Love, Saving All My Love For You, e também Greatest Love of All. Essas canções iluminaram as paradas, tornando-se verdadeiros hinos da música pop. Além do sucesso estrondoso nas paradas, o álbum foi reconhecido pela indústria com 4 indicações ao Grammy. Whitney não apenas ganhou o prêmio de melhor performance vocal pop feminina através da canção Save All My Love For You, mas também deixou uma marca indelével em premiações como o Billboard Awards e o American Music Awards. O videoclipe da canção How I Know não só lhe rendeu um MTV Video Music Awards, mas também desencadeou uma série de vitórias que culminaram em um prêmio Emmy. O lançamento do álbum abriu as portas para uma nova fase na carreira de Whitney Houston. A sua primeira turnê mundial levou a sua música aos 4 cantos do globo. As apresentações nos talk shows noturnos também ajudaram a conquistar uma base de fãs cada vez maior e que estava faminta por sua voz excepcional e as suas performances apaixonadas. A influência de Whitney na indústria da música não pode ser subestimada. Ela não apenas quebrou barreiras para artistas negras no cenário musical, mas também abriu portas para futuras gerações. Seu álbum de estreia, agora considerado um dos melhores de todos os tempos, solidificou a sua posição como uma verdadeira lenda da música, cujo impacto perdura até os dias de hoje. A entrada de Whitney Houston na indústria musical foi muito mais do que uma estreia. Foi, na verdade, uma grande revelação. Em junho de 1987, Whitney Houston lançou seu segundo álbum, chamado Whitney. Embora algumas críticas destacassem semelhanças com seu álbum anterior, o sucesso comercial foi inegável. A cantora se tornou a primeira mulher a estrear no topo da Billboard 200 nos Estados Unidos e no Reino Unido ao mesmo tempo. O primeiro single, I Wanna Dance With Somebody, foi um sucesso global, alcançando o topo da Billboard Hot 100 e liderando as paradas de sucesso em 17 países. Outras canções notáveis também alcançaram o primeiro lugar na Billboard Hot 100.
Whitney Houston, para você ter uma ideia, fez história ao conquistar 7 singles consecutivos número 1, um recorde que persiste até hoje. Além do sucesso musical, Whitney demonstrou seu compromisso social também. Ela foi uma defensora do movimento anti-apartheid e criou a Fundação Whitney Houston para as Crianças, ajudando crianças desabrigadas com câncer ou com AIDS. Enquanto a sua carreira estava em ascensão, Whitney também encontrou um parceiro. Nesse ponto, um capítulo significativo se inicia em sua vida. No renomado prêmio Soul Train Music Awards de 1989, Whitney cruzou caminhos com o cantor Bobby Brown. Após 3 anos de namoro, os dois deram um passo importante e se casaram em 18 de julho de 1992. Durante esse período, eles ocasionalmente uniram seus talentos musicais, colaborando em canções notáveis, incluindo o grande sucesso Something Common. No entanto, o relacionamento com Bobby Brown também trouxe vários desafios para a cantora. Ele teve vários encontros com a lei por conta de casos de dirigir sob influência de álcool, posse de drogas e atos de agressão, o que resultou em períodos de prisão. Após o sucesso de sua música, Whitney Houston também começou a receber propostas para trabalhos no cinema. No entanto, ela inicialmente sentiu que não era o momento certo para se aventurar nesse campo. O seu primeiro papel no cinema veio com o filme O Guarda-Costas, que foi lançado em 1992. No filme, Whitney interpretou uma estrela que é perseguida por um fã obcecado e que contrata um guarda-costas para então protegê-la. O papel foi desempenhado pelo grande ator Kevin Costner. O filme se tornou um grande sucesso de todos os tempos. A trilha sonora do filme liderou a parada da Billboard, conquistando prêmios por sua contribuição, incluindo o Grammy por I Will Always Love You. Além disso, a trilha sonora arrecadou diversos prêmios e alcançou vendas extraordinárias, tornando-se um dos álbuns mais vendidos da história. Em 4 de março de 1993, Whitney Houston deu à luz a sua filha, Bobbi Kristina Brown, primeira e única filha do casal. Durante esse período, Whitney revelou em uma entrevista que havia sofrido um aborto espontâneo durante as filmagens do filme. E não seria o seu primeiro também não. Ao longo do seu casamento com Bobby Brown, Whitney passou por desafios emocionais e físicos ao tentar expandir a sua família. Infelizmente, ela sofreu vários abortos espontâneos enquanto tentava ter outro filho, incluindo um em julho de 1994 e outro em dezembro de 1996. Esse período foi marcado por altos e baixos, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, à medida que Whitney navegava por sua vida com o peso da fama e das lutas pessoais. O casamento deles trouxe à tona uma combinação de paixão e controvérsia. Juntos, eles eram uma força dinâmica, mas também enfrentavam desafios públicos e privados. A relação com Bobby Brown trouxe uma complexidade à vida de Whitney, e as lutas pessoais e altos e baixos dessa união refletiram-se em sua jornada pessoal e musical. Embora Whitney tenha sido vista como uma boa menina com uma imagem impecável nos anos 80 e também no início dos anos 90, o seu comportamento começou a mudar em 1999 para o ano 2000. Ela passou por uma fase em que se atrasava por horas para entrevistas, sessões de fotos e ensaios, cancelou shows e aparições em talk shows e havia relatos do seu comportamento errático. A sua aparência física estava mudando e houve especulações sobre o seu uso de drogas, muitas vezes associado ao seu próprio marido. Em 11 de janeiro do ano 2000, enquanto viajava com Brown, Whitney foi flagrada com cerca de 14 gramas de maconha dentro da bolsa no Aeroporto Internacional do Havaí. Além disso, ela começou a enfrentar problemas em suas aparições públicas, como a ausência em eventos importantes e cancelamento de apresentações. Whitney estava escalada para se apresentar no Oscar, mas foi desligada do evento pelo diretor musical e amigo de longa data da cantora, Burt Bacharach. O seu publicitário alegou que problemas na garganta eram o motivo principal do cancelamento. No livro The Big Show, o autor Steve Pond revelou que a voz de Whitney estava trêmula. Ela parecia distraída e nervosa e a sua atitude era casual, quase que desafiadora. Embora Whitney devesse apresentar a canção Over the Rainbow, ela acabou cantando uma música diferente durante os ensaios. Mais tarde, ela admitiu que havia sido demitida do evento. A sua amiga de longa data, Robin Crawford, acabou renunciando ao cargo de assistente executiva de Whitney no ano 2000, citando a recusa da cantora em buscar ajuda para os seus vícios como o principal motivo. E rumores e histórias sobre intervenções da família e amigos em relação ao seu uso de drogas continuaram a surgir.
Em 2001, ela assinou um contrato de gravação de grande valor com a Arista BMG. No entanto, a sua saúde continuou sendo uma grande preocupação, com relatos de sua extrema magreza. A sua aparição em um evento de Michael Jackson também gerou preocupações devido à sua aparência. A cantora deu uma entrevista no ano de 2002, onde abordou o seu uso de drogas e também o seu casamento. Ela admitiu o uso de substâncias como álcool, maconha, cocaína e pílulas, porém negou o uso de crack, mas a sua saúde e aparência continuaram sendo fonte de grande preocupação e de muita especulação. O seu casamento com Bobby Brown também enfrentou problemas públicos com relatos de muita agressão. Em dezembro de 2003, Brown foi acusado de agressão após uma briga onde ele acabou agredindo a cantora. A polícia informou que a cantora tinha ferimentos visíveis no rosto. No início de 2004, Brown estrelou seu próprio reality show. O programa se chamava Big Bobby Brown. O show ofereceu uma visão dos acontecimentos domésticos na casa do casal. Whitney foi uma figura proeminente durante todo o show, recebendo tanto tempo na tela quanto o marido. A série foi ao ar em 2005 e a mostrou em momentos pouco lisonjeiros. Chase you nowhere. You chase me. They met at the Soul Train. You chase me. Y'all met at the Soul. Anos depois, o The Guardian opinou que, por meio de sua participação no programa, Whitney havia perdido os últimos requisitos de sua dignidade. O Hollywood Reporter disse que o programa foi, sem dúvida, a série mais repugnante e execrável que já apareceu na televisão. No entanto, o talk show não foi renovado para uma segunda temporada, após Whitney afirmar que não iria mais aparecer nele. Em setembro de 2006, ela entrou com um pedido de separação legal de Brown e no mês seguinte solicitou o divórcio, que foi oficializado no dia 24 de abril de 2007, com a cantora admitindo que o até então marido não era confiável para sustentar sua filha adolescente. Whitney deu a sua primeira entrevista em 7 anos em setembro de 2009, aparecendo na estreia da temporada da Oprah Winfrey. A entrevista foi considerada a entrevista musical mais esperada da década. Nessa entrevista, Whitney admitiu ter usado drogas com o ex-marido durante o casamento, mencionando que ele havia misturado maconha com cocaína e crack. Ela compartilhou com Winfrey que antes do filme O Guarda-Costas, o seu uso de drogas era leve, mas se intensificou após o sucesso do filme e o nascimento de sua filha. A cantora também revelou que em 1996, o uso de drogas se tornou uma parte diária de sua vida, explicando que estava passando por momentos difíceis e perdendo a si mesma. A artista também mencionou que havia participado de um programa de reabilitação de 30 dias, mas admitiu que o seu uso de drogas continuou mesmo depois disso. A sua mãe chegou a obter uma ordem judicial e ajuda policial para tentar pressioná-la a buscar mais tratamento antidrogas. Durante a entrevista, discutiu os abusos emocionais que sofreu durante o seu casamento, inclusive citando um incidente em que ele cuspiu nela. A cantora afirmou que estava livre das drogas naquele momento. Após o divórcio, em 2007, ela começou a encontrar um novo sentido em sua vida. Parecia estar reconquistando a sua própria essência, preparada para abraçar uma nova fase musical e pessoal. 2 anos mais tarde, em meio a essa jornada de redescobrimento, Whitney lançou seu 7º álbum de estúdio, intitulado I Look to You. Nesse trabalho, ela trouxe uma sonoridade gospel que transmitia uma mensagem de renovação e de muita esperança. A crítica recebeu bem o álbum, valorizando a autenticidade e a força vocal de Whitney. Nesse período, a influência da religião e o suporte da psicoterapia entraram em cena, oferecendo uma maneira de aliviar as tensões e se reconectar consigo mesma. No entanto, as batalhas pessoais ainda não haviam chegado ao fim. Whitney embarcou em uma nova turnê, que naquele momento se tornou a sua primeira turnê mundial em mais de 10 anos. No entanto, a turnê recebeu críticas negativas devido a vários shows remarcados e também por conta da qualidade vocal e performance da cantora. Em maio de 2011, Whitney entrou em um centro de reabilitação de novo, buscando ajuda para os seus problemas com drogas e álcool. No mesmo ano, foi anunciado que ela chegaria a estrelar no remake do filme Sparkle, ao lado de Jordan Sparks e Mike Epps. Infelizmente, as sombras do passado voltaram a rondar Whitney Houston. As perseguições e ameaças vindas do seu ex-marido, somadas à interrupção da terapia, provocaram um retorno doloroso ao seu quadro depressivo. Esse momento difícil culminou em uma recaída, colocando a cantora em uma posição bastante delicada. Além disso, problemas familiares também lançaram uma sombra sobre a saúde mental de Whitney. A luta de sua filha, Bobbi Kristina, contra o vício em drogas gerava conflitos entre mãe e filha,
trazendo à tona sentimentos de inadequação e também de muita culpa para Whitney, que se questionava sobre a sua capacidade como mãe. Nesse cenário de pressões avassaladoras, Whitney recorria a tratamentos ansiolíticos para tentar enfrentar os desafios. A batalha contra o uso de drogas, que sempre foi uma luta pessoal, agora se intensificava, tornando suas aparições públicas cada vez mais esporádicas e também marcadas por sua busca por superação. Infelizmente, em 11 de fevereiro de 2012, um dia antes da cerimônia do Grammy daquele ano, um triste acontecimento abalou a indústria musical e os corações de fãs ao redor do mundo. Whitney Houston foi encontrada desacordada na banheira do seu quarto, localizado em um hotel de Beverly Hills. Apesar dos esforços dos paramédicos para reanimá-la, a vida da icônica cantora foi silenciada, sendo declarado o seu falecimento momentos depois. Em 22 de março daquele ano, o gabinete do legista do condado de Los Angeles acabou divulgando as conclusões sobre a morte de Whitney Houston. E ficou confirmado que a causa do seu falecimento foi um afogamento, associado aos efeitos de doença cardíaca e também o uso de cocaína. Os resultados da autópsia indicaram que havia vestígios de cocaína no organismo da cantora, sugerindo sim que ela havia consumido a substância pouco antes da sua morte. Além da cocaína, a análise toxicológica revelou a presença de outras substâncias em seu sistema nervoso. Entre elas estavam a difenidramina, o alprazolam, que é um potente tranquilizante de duração moderada, a cannabis e também a ciclobenzaprina. Esses achados trouxeram à luz o uso de diferentes substâncias, que podem sim ter contribuído para o triste desfecho naquele dia. A autópsia realizada também revelou detalhes adicionais sobre o estado físico de Whitney Houston no momento da sua morte, além das substâncias encontradas em seu sistema. Foi notado que a cantora estava com a falta de 11 dentes e a sua pele apresentava feridas. A ausência de 11 dentes era atribuída em parte ao longo histórico de uso de drogas de Whitney, que afetava negativamente a sua saúde bucal. O consumo de substâncias ilícitas, como por exemplo a cocaína, pode causar danos aos tecidos moles e aos ossos da boca, levando à perda de dentes. Além disso, o uso contínuo de drogas pode prejudicar a higiene oral e contribuir para problemas dentários. As feridas na pele também eram indicativas das dificuldades que Whitney enfrentava em relação ao seu bem-estar físico. O abuso de substâncias e os altos e baixos emocionais podem levar a comportamentos destrutivos, como, por exemplo, coçar ou cutucar a pele de forma repetitiva, o que pode resultar em feridas e lesões na pele. Whitney Houston permanece uma figura inesquecível na história da música, lembrada por sua voz notável e o seu talento imensurável. No entanto, a sua jornada também nos lembra da complexidade da vida e das lutas que todos nós enfrentamos, independentemente de nosso status ou sucesso. O seu vício em drogas, as batalhas internas e as cicatrizes visíveis revelam a importância de compreender e também de apoiar aqueles que lutam contra adversidades invisíveis. Ao lembrarmos de Whitney, é fundamental reconhecer tanto as suas realizações brilhantes quanto os desafios que ela enfrentou. A sua história é um lembrete poderoso de que a empatia e o apoio são essenciais, pois todos nós somos seres humanos navegando pelas complexidades da vida. Seu legado serve como uma inspiração para abordarmos as dificuldades com compreensão e com muita compaixão, enquanto celebramos os talentos únicos que cada indivíduo traz ao mundo. E assim nós encerramos o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que esteve conosco mais uma vez. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com quem você quiser e se você ainda não for inscrito aqui no canal, por favor, fique à vontade para se inscrever e também ativar os sininhos de notificações para você jamais perder qualquer uma de nossas atualizações. Eu te espero no nosso próximo vídeo, hein? Até lá!